Ótimo. Agora temos o Roger e o Ricardo na tela. Vou apresentar o pessoal do varejo. Vou começar com o Roger, que está aqui no Vale do Silício. Roger Spitz é o fundador da Tech Essential. É uma empresa de estratégia, plataforma para o futuro, com base em São Francisco. Também é o presidente fundador do Instituto de Disrupção do Futuro e é conselheiro de vários processos de aceleração e fundos de investimento de risco na Berkeley também. Temos também o Ricardo Rocha, chefe da Luiza Labs, que é para criar soluções para o varejo, trazendo uma experiência de compra melhor. Ricardo e Roger, vocês estão me ouvindo? Perfeito. Muito bom, então. Ótimo. Muito obrigado por estarem conosco aqui nesse evento. Estou super animado de ouvir vocês dois. Vamos começar contigo, então, Roger. O que você tem para mostrar para a gente sobre o futuro do varejo, que não é varejo? Muito obrigado. Obrigado, Felipe, Startz e Ricardo. Fantástico estar aqui. Então, vamos falar sobre por que o varejo não é varejo. Como introdução, eu diria que, apesar de eu já ter dado essa palestra várias vezes no Vale do Silício, em Israel, e eu fico monitorando os sinais. A pandemia não teve uma mudança nessa direção. Teve um impacto significativo no varejo e tudo no mundo, acelerou certas coisas, mas a direção geral não foi mudada necessariamente. Então vamos nos aprofundar do porquê o varejo do futuro não é varejo. E às vezes eu começo falando sobre esse conceito que a maioria de vocês deve estar familiarizado, mas vocês vão ver por que eu quero introduzir aqui pra gente, que é o conceito do exponencial. O que vocês estão vendo aqui nessa página são 3 laguinhos. Se você imaginar ali umas flores em cima e 100% delas estão cobrindo o laguinho, depois de um mês, esse lírio d'água, qual que é a cara depois de 30 dias? Menos de 1% do lago está coberto nos primeiros 23 dias e menos de 25% coberto depois de 28 dias. E os outros 50, 75, 100% ocorrem nos últimos 2 dias. Então, esses conceitos raramente são o que a gente precisa pensar, né? Quando você olha para qualquer evolução, especificamente no varejo, porque além da aceleração e da natureza exponencial de algumas tecnologias, o que se tem é que estão convergindo. Não dá para se olhar para as tecnologias individualmente, que já estão acelerando muito rapidamente. Inteligência artificial, deep learning, robótica, sensores, visão de computação, biologia sintética, realidade virtual. Você tem que olhar para essas que não só aceleram rapidamente de maneira exponencial, mas que estão convergindo simultaneamente, não separadamente. Então, ao pensarmos nisso, consideramos que como uma caricatura um pouco, né? Mas o futuro do varejo não é efetivamente varejo. Você está olhando para a coisa do direto para o consumidor, né? Até o direto ao consumidor. O consumidor é um canal, na verdade. O canal passa por cima da marca. A história que é contada, o storytelling. Olha para marcas como a Patagônia, New Experience, que não é um produto, não é uma venda. Você olha para um grau de personalização que é experiencial, com empatia, com entendimento, e você está buscando insights profundos. Aí é onde os dados exercem seu papel, os elementos preditivos para entender o que o consumidor vai fazer em seguida. E depois tem aquilo que é imediato, a visualização virtual, a produção, impressão 3D, ou as novas tecnologias de checkout. Então, nós vamos nos aprofundar nessa tese que se não é varejo, então qual é o futuro do varejo? Primeiro, são dados. Então, olhamos para os dados em 3 dimensões. Primeiro, que tem já existido há algum tempo, que é
O software está comendo o mundo, engolindo o mundo. Não é novo isso. Digitalização, desmonetização, desmaterialização. É a capacidade de ter o que você quiser em qualquer lugar, a qualquer momento, com zero custo marginal. Isso não é novo, não é recente. A fase seguinte é o software comendo software, sendo para um ambiente com pouca programação, baixa programação. Olha, Open Banking, com APIs, você não precisa da infraestrutura do banco para fazer pagamento, você pode usar uma empresa de software. Mas isso, repito, está começando a acontecer, não é o futuro. O futuro, realmente, é quais são as próximas implicações de ordem de implicação dos dados. Quais são as implicações de não estar na vida real? O metaverso, esse universo paralelo que a gente vive, quase um terço da população já gasta o seu tempo nesse universo paralelo. Bilhões de pessoas e bilhões de dólares ocorrem nesse metaverso. E o que significa nesse universo que constrói o mundo? E ao olharmos para isso, olharmos para o fato de que você é literalmente o produto, você é efetivamente o dado. E ao coletarmos dados, fazemos como? Através de dispositivos que possam ser implantados, engolidos, ou que você veste e usa. Ou você olha para a parte do biodigital e hacking. Você está analisando, em vez de ser a internet das coisas, dos objetos, a internet dos corpos, talvez. E uma parte importante do seu corpo é o que você está usando, vestindo, equipamento de esportes, a sua vestimenta. Aí é que entra o varejo. Quando você pensa na internet dos corpos, o que você está usando, e todos os dados que estão sendo compartilhados com outros interessados, de tudo quanto é movimento que você faz, de todas as peças de roupa que você está usando. E onde está o mundo quando você não está fisicamente digitando no dispositivo? Onde está o mundo que está ajudando a apoiar essa virtualidade desse metaverso? É a voz, né? Processamento de voz natural. Então, hoje é fácil, quando você olha para Alexa, ou para Siri, ou Google Home, considerar que nós estamos muito longe ainda dos computadores entenderem o que a gente está dizendo. Mas isso é uma ilusão. A Alexa é muito novinha, ela tem 5 anos de idade. Amanhã, como Andrew Ng falou, cofundador do Google Brain, um dos precursores de Machine Learning, quando a precisão de reconhecimento de fala for de 95% para 99%, nós vamos de mal e mal usar o comando de voz para usar o tempo todo. E esse é o campo de batalha que tem ocorrido. É onde tudo é preditivo, é a forma que você faz compras por voz, usando a Alexa, usando a Siri, onde tudo que você faz está basicamente fornecendo dados. Mesmo quando você está falando, quando você está dando comandos, instruções, tudo é visto como uma ideia de prever o que você vai fazer em seguida. É para empurrar consumo. Então, nesse mundo, dá para ver que o próximo campo de batalhas, onde talvez você não vai pesquisar através do teclado ou através do computador e de dispositivos nem voz, dá para ver que muita da atividade, a próxima batalha, é o processamento de linguagem natural para machine learning. E dá para ver muitas das aquisições de empresas que a Apple, o McDonald's, o Walmart estão fazendo. São exatamente startups de tecnologia profunda em Israel para te dar analytics em tempo real e comportamentos dos clientes, as sacadas em nível de produto, tudo isso que é alavancado, tirado de dados. Então, quando a Apple comprou a Voices e a Norai, é para ajudar a Siri com compras online, para entender melhor a sua linguagem natural quando você fala com a Siri, e para conectar isso com seu comportamento de compras e as suas compras. Quando o Walmart adquiriu a Aspectiva, é inteligência artificial, analisando todo o conteúdo gerado pelo usuário. Se você comentou o produto online, se você está navegando certas coisas, em qualquer momento, o Walmart quer ser capaz de conectar. Se está caminhando, navegando na internet, olhando coisas
coisas na tela, olhando opiniões sobre produtos. O Walmart, através da Aspectiva, pode saber exatamente o que você está pensando e quais produtos te levar para você consumir. Então, é aqui onde se entra num mundo de varejo que é uma digitalização de todo o mundo físico do varejo. Uma empresa super interessante chamada Trax se especializa em inteligência artificial, visão de computação e analytics, chamado de dados, basicamente, né? E está literalmente digitalizando todo o mundo físico do varejo. Então, através do Trax, as lojas podem saber precisamente a gestão de estoque e até reconhecimento de imagem para ver o espaçamento de gôndola dentro da loja, o que você está vendo, o que está sendo vendido, o que você está ali navegando, e te dá uma ideia da loja virtual se você não está fisicamente dentro da loja física. Então, isso é um mundo todo que pode parecer físico ou virtual, mas na verdade é ambos, é figital. É tanto físico quanto digital. É figital. Você está ali, você pode ir num provador digital, visualizar uma roupa. Se você vê uma mochila que você gostou, você pode tirar uma foto, pesquisar. Tudo isso são dados. Cada aspecto disso está fornecendo dados e predições e insights. Quando você vai para a Sephora e você tem os produtos da L'Oréal, lógico, a L'Oréal comprou a Modface, que permite que você experimente milhares de produtos cosméticos para ter um reconhecimento facial 3D para bater o rosto com uma tonalidade de maquiagem, o rastreamento do rosto, renderização. Quando a IKEA comprou a Geomagical Labs, para você ver exatamente como vai ser a cara da sua casa, com aquele móvel específico. Não é só para te permitir fazer compras virtuais. Permite que o Walmart, a L'Oréal e a Sephora, basicamente, ter todos os dados que eles precisam para adivinhar o que você vai fazer no próximo momento, para te mostrar o produto que você vai comprar. Isso aqui está num contexto onde o mundo do varejo e todo o mundo está indo no sentido de uma transparência e rastreabilidade radical. Você está analisando impacto, a mudança na expectativa do consumidor, você está olhando para a economia circular. E essa tecnologia, quer seja inteligência artificial, blockchain, outras tecnologias, oferece a responsabilização, a rastreabilidade para garantir que você tenha transparência na cadeia de suprimentos, para garantir que haja rastreamento do produto, identificação. Então, são vários níveis de vários resultados. Será que a empresa é autêntica? Quais são os valores da empresa, a ética da empresa? E a tecnologia, geralmente, que te permite medir isso, é ela que te permite ser responsável. Então, olhando para hoje, esses são itens aqui das notícias dos últimos dias. Faz menos de uma semana que essas manchetes saíram falando sobre economia circular. Eu espero que a parte de responsabilidade pelas mídias sociais e tecnologia significa que vai tornar mais difícil de fazer a lavagem circular, é o famoso para inglês ver, né? A tecnologia vai ajudar a evitar isso. Olha lá, a IKEA anunciando sua primeira loja totalmente com energia renovável positiva. O Walmart vai se tornar uma empresa regenerativa nos próximos anos. A Gucci está com uma parceria fantástica com a empresa Real, que é uma empresa que garante a autenticidade de roupas de luxo de segunda mão, que é um tema crescente rapidamente. Então, as pessoas não vão ser donas das coisas, vai haver regeneração, sustentabilidade. Eu quero concluir essa palestra analisando um ativo específico, um aspecto específico. Falamos desse metaverso, alguns no mundo virtual. Não é só sentado ali com óculos virtuais caros e ver algo da realidade virtual. Nós estamos entrando num mundo onde o Facebook comprou uma empresa
chamada Control Labs, para a interface neural, para que eles possam ter uma noção de como você está pensando em relação a alguma coisa. Eles estão entrando num mundo onde os óculos inteligentes vão receber ligações, interagir num ambiente de realidade aumentada. O Facebook quer desmaterializar os sensores, controladores e smartphones. Será que isso é um passo só da interface entre computador e cérebro? Tem startups como a Haptex, que está desenvolvendo atuadores pneumáticos para encher quando você trabalha com realidade virtual. É o primeiro sistema que você transmite o toque como feedback para um operador, onde ele estiver no mundo. A Mojo Vision, que está fazendo lentes de contato com realidade aumentada. Isso não é necessariamente ficção científica. A ficção científica está andando muito rápido, na verdade, mas o que acontece quando você tem a conversão e fusão de sinergias com o 5G, a internet das coisas, a internet dos corpos, sensores, realidade virtual aumentada, mista e todas as outras partes virtuais. O que acontece com a inteligência artificial, com o machine learning, com o processamento de linguagem natural e essa interface entre cérebro e computador, cérebro a cérebro, e quando você tiver uma interface entre máquinas e seres humanos, com a tecnologia, com as roupas inteligentes, você vai poder ver, sentir remotamente, sentir o cheiro digitalmente. Tem empresas que te permitem sentir o cheiro virtualmente. Então, o que acontece? Você vai estar num mundo de teleportação digital, ou até viagem no tempo virtual. Você vai poder ouvir, ver, sentir o cheiro de coisas totalmente remotas. E para concluir, eu quero apresentar o conceito de que sai direto ao consumidor, DTC, que é muito importante, mas direto ao avatar. Direto ao consumidor ainda depende dos bens físicos, depende de estoques, de compras que são feitas dentro de um inventário, ou entrega, ou transporte dos bens, e as preocupações logísticas disso tudo. Mas e esse metaverso aberto que nasceu em parte por causa do universo dos jogos, de gaming, e essa possibilidade de abrir para o mundo economias que hoje já têm 1/3 da população gastando grande parte do seu tempo livre nesse mundo virtual, jogando jogos. Você pode gastar bilhões de dólares e horas todo mês, e muita gente no planeta está fazendo isso. E aí é que você vai para vender roupas virtuais, vestidos virtuais, relógios virtuais, elementos digitais nesse metaverso. E onde o direto ao avatar não necessariamente seja a ficção científica que a gente imagina que ela seja. Então, é assim que eu queria concluir essa apresentação com vocês. E é lógico, como um comentário de fechamento, como eu comecei, a pandemia tem sido uma aflição terrível e tem causado um impacto muito grande para toda a indústria do varejo, entre outras coisas. Mas a direção da qual estamos falando não é por causa da pandemia. É simplesmente por causa da convergência e da mudança exponencial e dos hábitos sociais e a inteligência artificial para onde estamos indo. Esse novo mundo do varejo é o mundo no qual estamos nos dirigindo e um pouco disso está acelerando por causa da pandemia, mas a direção e a trajetória e a velocidade está aí porque estamos saindo desse mundo de objetos físicos, estamos indo para economias mais circulares. Nós temos a inteligência artificial que cada vez mais está acessando mais dados, bilhões e bilhões de bytes o tempo todo, de você, direta e indiretamente. E isso é essa cara do varejo do futuro, efetivamente está começando a transpirar já nos dias de hoje. Muito obrigado. Olha, que prazer tê-lo aqui, Roger. Muito obrigado
pelo compartilhamento de todo esse conhecimento conosco. Eu estava anotando aqui, na verdade. Quando ouvimos falas como essa, eu tenho a sensação de que seremos altamente influenciados pelas máquinas no futuro. Eu começo a pensar se todas as compras que eu farei, se vai ser da minha própria vontade até. Às vezes a gente fica assustado, né? Alguns anos atrás, se alguém dissesse, olha, você vai... que a gente estaria vivendo o que estamos vivendo agora, talvez uns 20 anos atrás, diriam que isso é como se fosse os Jetsons, né? Aquele desenho animado, e que não seria o presente que estaríamos vivendo. Talvez esse poderia ser o pensamento desse momento, de todos esses assuntos que você nos trouxe. Estamos efetivamente vivendo um presente que o pessoal duvidava que poderia acontecer no passado. Então eu não tenho dúvidas de que vamos viver uma experiência semelhante a essa no futuro. Eu tenho algumas anotações aqui, vou fazer algumas perguntas mais sobre o hoje e as tecnologias que estão nos influenciando hoje. A primeira que eu anotei é sobre o sujeito, o assunto. Eu queria te perguntar, por que que o futuro do varejo não é varejo, então, esse assunto? Obrigado, Ricardo. É provocador, lógico, um pouquinho, né? Mas como eu falei, eu acredito nisso e também, repito, não é relacionado à pandemia. Eu já tenho essa visão e já expresso isso há algum tempo. Eu menciono isso porque, com muita frequência, se você considerar o varejo, você analisa várias coisas. Lojas ou pontos de venda, né, locais de venda. Você analisa marcas, você olha para consumidores, talvez armazenamento, estoque, produção, propriedade, outras coisas assim. O que eu estava tentando pensar não é só o próximo estágio dessas coisas, onde as mesmas coisas passam para o online. Ou seja, você ainda tem a marca, você ainda tem o estoque e tudo mais. Na verdade, é que você precise olhar para as implicações de próximo nível, em função de algumas das mudanças que estão acontecendo, de formas não relacionadas ao varejo. Mas o que significa do fato de estarmos mais no mundo virtual? Não estamos mais tanto no mundo físico. Nós estamos fazendo compras, gastando tempo nesse metaverso. Eles não querem mais comprar coisas, objetos em si. E é lógico a evolução da inteligência artificial, né, que você mencionou, Ricardo. Será que você é que vai escolher o que você vai comprar no futuro? Ou você vai escolher de forma inconsciente aquilo que a máquina quer que você compre? Então, quando você olha para as implicações do próximo nível, não significa que vai ter a mesma aparência, a mesma sensação do varejo que conhecemos hoje. Muito bom. Eu consigo enxergar, então, esse conceito com base no que estamos fazendo na Magalu. Não somos mais uma empresa de compra e venda de produtos. Temos isso no negócio, mas somos uma empresa de tecnologia agora. Somos uma plataforma que permite a empresas e pessoas que façam as suas transações através da gente. Somos uma plataforma, então temos outras empresas e outras pessoas que nos procuram e eles têm um ambiente seguro para efetuar a transação. Esse é o novo varejo. Então, obrigado, Roger. Eu tenho mais uma aqui. Há várias pequenas e médias empresas, né? Como você disse sobre os dados, os insights, como é que essas micros e pequenas empresas vão colocar esse insight no negócio? Eles não têm, às vezes, acesso à tecnologia como nós temos aqui. E como que eles podem usar esses dados para transformar o negócio deles? Isso é muito importante, você tem razão. A indústria do varejo e muitas indústrias dependem tanto de micro e pequenas empresas, elas são fundamentais
para os negócios, mas eu diria algumas coisas. Primeiro, o custo dos sensores eletrônicos, inteligência artificial e dessa tecnologia está caindo muito rápido. Então, isso faz parte do exponencial, né, que a gente comentou na ilustração. Isso é parte do motivo de ser exponencial, é a velocidade com que o custo e a potência de processamento e as capacidades evoluem. Então, o que teria aparecido, então, aspectos, tecnologias que são muito caras ou difíceis de se conseguir, de obter, comprar, elas vão se comoditizando mais e são mais disponíveis. Esse é o primeiro ponto. As barreiras de entrada talvez não sejam tão altas quanto se pareciam antes. Segundo ponto. Em última instância, começa com os dados. E há tantas formas de você usar o dado, conseguir o dado sem custo, quer seja com uma loja física ou com sensores, quer seja um aplicativo de fidelidade ou analisar o ciclo de pagamento do consumidor. Você tem que pensar onde que eu posso ter pontos de dados e será que eu posso transformar isso em algo interessante? O Brasil é muito bom nisso, mídias sociais, todo mundo tem um smartphone, tem programas de fidelidade, o brasileiro ama isso. Então, de muitas formas, no mundo físico, onde você pode ter tecnologias interessantes dentro da loja física, para entender como é que ele está pensando, o que ele está olhando, como é que está o estoque, o que ele está analisando dentro da loja. E no mundo digital, você também pode encontrar maneiras do comércio mobile para desenvolver a atração necessária para os seus clientes quererem te seguir, se interessarem por você. Às vezes, não é nem a tecnologia em si, é o uso de mídias sociais. Eu repito, o Brasil é muito forte nisso e não exige, isso não tem barreiras de entrada e de investimento na tecnologia. Muito obrigado, Roger. Nessa pandemia, nesse momento, o que vemos é um problema cultural, talvez, que temos. As pequenas e médias empresas não têm a cultura de ter um registro mínimo do cliente. Número de telefone, e-mail de contato, dados simples, que poderiam trazer esse cliente de volta para fazer uma nova compra. E eles não têm a última compra desse cliente, os dados, então ter a cultura de registrar os dados, de documentar e depois trabalhar com esses dados, isso é a base do trabalho. Mas vemos que precisamos criar a cultura dos dados, algo que você disse na sua fala. Então é o futuro dos dados, quer dizer, primeiro, depois eu obtenho e depois eu trabalho em cima deles para ter o insight. Muito obrigado. Eu tenho mais duas perguntas aqui para você. E deixa eu olhar o horário, eu sei que a gente tem tempo aqui ainda. O Brasil não é tão digital da cultura quanto outros países, né? Como dissemos. Há muitos telefones celulares, mas não tem a cultura. Como é que você vê a evolução da experiência física no Brasil? Bom, cultura pode ser mudada. Acho que crises e desafios e caos, eu falo muito sobre isso em Israel, mas falo para o Brasil também. Pode ser um catalisador de mudança, porque, em última instância, a cultura não é algo que não possa evoluir. E eu acho que aqui, de formas que usam os pontos fortes do Brasil, se não erro, o país é o segundo país do mundo em uso de smartphones. Há muitos aplicativos de fidelidade, interações sociais. Então, por isso que o Facebook, o WhatsApp, usou o Brasil para testar os modelos de pagamento. Então, acho que a combinação da necessidade, que é um ambiente difícil, né? A necessidade de ser uma pessoa que tem recursos, né? Isso pode ser feito de maneira inteligente, mídias sociais.
Sabe, a combinação de ser forçado, caos, vai mudando a mentalidade, força essa mudança, mas também o fato de que é uma mudança que se encaixa bem na forma que os brasileiros são... sabe, o brasileiro não se preocupa tanto da privacidade, ele tem 50 aplicativos ali no telefone, então isso pode funcionar bem, mas é uma mudança um pouquinho na mentalidade. Você tem razão, eu concordo com isso. Nós temos uma questão de cultura, que é uma questão grande em relação à cultura. Alguns dias atrás, compramos uma empresa que é como se fosse uma escola que ensina pequenos e médios negócios a aprender a trabalhar com dados e tecnologia. Então, essa é a nossa contribuição para habilitar esse caminho para o pessoal desenvolver essa cultura de dados e insights. Eu tenho mais uma aqui. Então, para aqueles que não são capazes de comprar e desenvolver essas tecnologias, nós estamos aqui e a gente quer ouvir de você. Como é que a gente pode entrar nesse jogo? Nós vimos toda essa realidade para o futuro. Como é que a gente pode entrar para jogar esse jogo e talvez tentar batalhar com empresas tão grandes, com tanta tecnologia? Bom, essa é importante. Eu vou fazer um comentário. Olha, parabéns na aquisição dessa empresa de ensinar dados. A gente fala bastante de que a alfabetização de dados deveria ser ensinada na escola, que nem português, que nem idioma. Mas voltando à pergunta sobre como você pode desenvolver essas tecnologias, especialmente para micro e pequenas empresas, a baixo custo, várias coisas. Bom, vejo que há cada vez mais ecossistemas abertos para parcerias com startups, diferentes empresas e com empresas maiores também se preparando para apoiar o ecossistema. Eu diria que para você ser engenhoso, talvez haja maneiras que você não está pensando, que talvez não tem tanto custo, tantas barreiras, e que podem te apoiar. E quando você tem essa inteligência em relação ao ecossistema, às startups, às vezes você encontra maneiras de cooperar e fazer parcerias que não exigem tanto investimento. Segunda coisa que eu diria, o custo está caindo cada vez mais, sempre. A pergunta a se fazer é se a sua análise é de que é uma barreira de custo, então você precisa definir o que eu estou tentando atingir e o que eu preciso para isso. Talvez você se surpreenda que o custo talvez não seja a barreira. Talvez é encontrar alguma coisa mais inteligente ou entender as tecnologias e opções que são fundamentais para você nesse momento. A última questão é que você não tem escolha. A realidade é que o mundo está se movendo de uma forma que, se você não estiver se adaptando, e a tecnologia faz parte disso, você se virtualizar, digitalizar, é parte disso, com ou sem pandemia. Talvez mudou o timing, mas em última instância você não tem escolha, quer você seja a maior empresa do mundo, número 1 há décadas, você pode desaparecer da noite para o dia, e uma empresinha pode emergir como líder da noite para o dia. Então eu diria que é o outro lado da moeda, a velocidade que a mudança pode te afetar. Pode ser que grandes empresas morram rapidamente e pequenas empresas podem crescer rapidamente. E, em última instância, é a questão de ser ágil, inteligente e engenhoso. Nada garante que você vai se manter relevante. Não é garantia, não é garantido. Não é porque você é grande, porque você tem mais recursos, você tá bem capitalizado. Você pode crescer rapidamente e bastante se você é relevante. E você pode desaparecer rapidamente se você não for relevante. Roger, muito obrigado. Eu gostaria de fazer um pequeno complemento. A cultura. Eu vejo uma mentalidade de custo e não uma mentalidade de investimento. Então, quando os pequenos e médias empresas brasileiras abrem uma empresa aqui, a mentalidade é de sobreviver,
talvez ele perdeu o emprego, a carreira, ele precisa de uma forma para sobreviver. Então, a primeira coisa é para tirar o dinheiro da caixinha. Como é que eu vou gerenciar isso, né? É um custo. Então, a mentalidade não é de investimento no negócio para crescer. É a mentalidade de sobrevivência. Isso é um tipo de desafio que a gente tem aqui. Estamos tentando ensinar e desenvolver e tentando ajudar os pequenos, micro e pequenas empresas para chegar num estágio que ele pode olhar para o negócio não só como um meio de sobrevivência, mas e como realmente um empresário. Não um sobrevivente, mas um empresário. Esse é o desafio que a gente está tentando alavancar aqui na empresa. Então, muito obrigado por todas as tuas sacadas aqui, os insights. A gente tem um grande desafio, mas ótimo. E então, antes da gente passar para o resto de perguntas e respostas, eu só quero dizer que vocês, a Startse está fazendo muito para mudar a mentalidade, mas não é específico a pequenas empresas e nem só ao Brasil. Há grandes empresas no mundo todo que são frágeis e têm o mesmo problema, não entendem o que se exige para manter-se relevantes. E não há região específica no mundo, tipo de empresa, que significa que você vai ser relevante, e não é porque você é pequeno que você vai ser irrelevante naquela região. Trabalho fantástico que vocês estão fazendo para mudar a mentalidade do pessoal. Parabéns. Muito obrigado, Ricardo, Roger, por trocar esse conteúdo fantástico de varejo. Temos perguntas do público aqui. Primeira pergunta é para o Roger. Roger, o que você acha que é a coisa mais contundente em relação à inteligência artificial para varejistas e fornecedores? Ok? Acho que realmente é tentar adivinhar o próximo passo, né, o próximo movimento. Se você tem insights que te dão ideia do que o consumidor vai comprar, e isso é o mais relevante, aí você sabe o que vai produzir, o que armazenar, quanto armazenar, o que usar para propaganda, para um cliente específico. Então, acho que é relevância e a previsibilidade para garantir que você se mantenha relevante. Ótimo. Ricardo, tenho uma pergunta para você. Magalu já está aplicando inteligência artificial na sua plataforma. Então, se sim, como? Temos muita inteligência artificial aqui. Temos um desafio gigantesco que tentar fazer casar todos os produtos dos terceiros que entram no nosso ecossistema. Então, temos muitos modelos em relação a dados, estruturação de dados, que tentam combinar e categorizar todos esses dados para produzir a parte de análise de dados, analytics, para comparar todos esses produtos. Então, a descrição, o nome do produto, são todos diferentes entre os atores, os players. Então, o desafio que a gente tem é tentar casar os mesmos produtos que vêm com nomes diferentes, marcas diferentes, descrições diferentes. Então, a gente tenta encontrar o melhor modelo, a melhor informação que temos dos produtos. Usamos bastante inteligência artificial, então, no nosso Data Lake. E estamos usando inteligência artificial em muitas outras coisas, mas esse é um dos desafios que a gente tem aqui. Fantástico, obrigado por compartilhar. Pergunta para você, Roger. Seu conselho para reduzir a lacuna entre o nosso mundo de tecnologia no Vale do Silício e uma pequena empresa no Brasil, quando a gente fala de tecnologia. Como reduzir esse gap? Eu vou dizer algo talvez controverso, mas eu não acredito. Olha, claramente o Vale do Silício traz muitas ideias, inovação. Eu não acredito
que há uma limitação geográfica específica em relação a ideias. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é que para áreas como varejo, alguns países que são fantásticos, até mais fortes do que o Vale do Silício, como Israel. Então, permanecendo-se curioso, conectado com ecossistemas, com atratores de ecossistema como a Startse e globalmente, sabe, no Brasil. Acho que não há limitação de onde vêm boas ideias. Muito da tecnologia não é proprietária desse ou daquele país, muito é open source, é barato. É um tema que o Ricardo falou bastante, é uma questão cultural, de mentalidade, ao invés de efetivamente uma barreira à tecnologia, efetivamente. Então, não só conectado com a Startse, mas a Magalu também. Eles estão fazendo um trabalho fantástico, ajudando pequenas empresas, tornando esse pessoal mais inteligente de tecnologia, sacadas de inovação. Última pergunta para vocês dois. Vocês acreditam que no futuro nós não vamos precisar procurar o que a gente tem que comprar? Então, a loja vai se tornar cada vez mais precisa em relação a saber o que a pessoa quer comprar e vai eliminar o varejo? Ou seja, no futuro, em vez de eu sair pesquisando produtos e serviços, você acha que a máquina vai ser inteligente o suficiente para me oferecer coisas antes até de eu pensar? Antes de eu pensar sobre isso? Roger e Ricardo, o que vocês acham? Ricardo, você quer começar? Nós já poderíamos fazer isso até. A gente não usa todo o histórico de compras, a gente tem dados, sabe, muitas fontes. Eu tenho dados não estruturados de mídias sociais, redes sociais, para saber. Eu sei o contexto, eu sei o que está acontecendo na vida da pessoa, eu consigo prever até as necessidades que ela vai ter no futuro. Um exemplo bem simples nesse sentido é quando um casal vai ter um bebê. Dá para prever as necessidades que eles vão ter só conhecendo o contexto que eles estão vivendo. Então, consigo prever as necessidades do bebê e do pai, da mãe, dos pais, porque eles vão ter necessidades também. Então, se eu sei o contexto, eu consigo prever a venda e fazer uma oferta para você. E aí posso mandar uma assinatura, não é só uma oferta de um produto, é uma assinatura muitas vezes. Então, isso não é só a informação que eu tenho a seu respeito, é como eu posso te servir, te atender. E acho que é uma grande diferença no sistema. Não é só inteligência artificial, mas como eu uso a inteligência artificial numa cultura para servir as pessoas. A gente não quer só vender, empurrar coisa para as pessoas. Queremos servi-los, atender as necessidades que elas têm. Então, quero ser a excelência na descoberta da necessidade deles para servi-los melhor. Essa é a nossa cultura e é isso que estamos construindo aqui na Magalu. Roger, você está vendo por que eu sou um grande fã da Magalu no Brasil? O pessoal está fazendo um trabalho fantástico quando a gente fala de inteligência artificial e tecnologia. Sem dúvida, com certeza. Eu acho que, sem dúvida, qualquer players do ecossistema como vocês, Startse e Magalu, vocês estão apoiando o ecossistema, a tecnologia de startups, são realmente parceiros para todos, para micro e pequenas empresas, é fantástico. Em 30 segundinhos, então, quero responder a pergunta, Felipe. Acho que isso já está acontecendo. É uma questão de definição do que é previsão. Previsibilidade. Por exemplo, Netflix, a Amazon, quando a gente recomenda alguma coisa e você escolhe a recomendação, isso já não é uma forma de predição? É lógico. Isso é antes, né? A Alexa é novinha, é bebê, né? 5 aninhos de idade, mas quando a Alexa crescer, quando a internet das coisas estiver por tudo quanto é lugar, na sua geladeira, nos seus eletrodomésticos, eu estou usando a Amazon como exemplo, é lógico, mas em última instância, não
é previsão que vai ser a conversa. Vai ser se a previsão vai estar 100% correta ou 50% correta. Mas a previsibilidade já existe. Olha, Roger, muito obrigado. Ricardo, muito obrigado por fazerem parte dessa conferência. Eu daria 30 segundos para vocês, cada um de vocês, então, para dar as suas falas finais sobre varejo, tecnologia e Ricardo. Se você puder passar suas ideias para pequenas empresas no Brasil, o pequeno varejo no Brasil. Muito bem, queria agradecer você, Roger, Felipe e a Startse por essa conferência aqui. E a ideia é a seguinte: a parceria, o ambiente de colaboração são o melhor caminho para as pequenas empresas crescerem e se tornarem relevantes no mercado brasileiro. Estamos fornecendo esse futuro, construindo e viabilizando as micro e pequenas empresas aqui no Brasil. As condições são boas, as ideias são boas, a colaboração. Então, queria convidar micro e pequenas empresas a virem conosco e fazerem parte do futuro do varejo no Brasil. Obrigado, Ricardo. Roger, eu só quero reiterar que acho que o Brasil, 200 milhões de pessoas, um idioma só, uma cultura bem semelhante, coesa. Eu acho que vocês têm tudo, sabe, para fazer no Brasil e globalmente, para vocês se tornarem o que vocês quiserem. Não há limite para de onde vêm as boas ideias. As empresas que estão construindo algo grande hoje não existiam há 5, 10 anos atrás. A questão é que você tem que entender as mudanças. Você tem que estar imerso nas mudanças. Você tem que gastar um tempinho com gente como o Ricardo, as organizações dele, sabe, dentro desses sistemas, vendo as mudanças radicais, as próximas implicações. Você não pode presumir um mundo linear daqui para frente. Olha, fantástico, Roger. Muito obrigado. Agradeço o tempo de vocês, compartilhando conhecimento aí para 100 mil brasileiros, mais de 100 mil brasileiros que estão recebendo, então, essas ideias aí. Espero vê-los logo. Mais uma vez, muito obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado.